Olá pessoal, bem-vindo ao canal, aula 7 do curso Vetores, Usos e Abusos. Se você chegou até aqui na aula 7, eu vou pedir para você já se inscrever no canal e ativar o sininho que nós vamos ter mais aula, beleza? E como é de praxe, vamos pôr na tela aquele exercício para a gente começar resolvendo, bora lá! O exercício nos dava um vetor em coordenadas polares. Por que eu estou dizendo que é em coordenadas polares? Porque ele dava o módulo R e o ângulo com o eixo X. Ou seja, o vetor estava em coordenadas polares. E pedia que a gente representasse na notação de versores. Ou seja, na notação de versores, preciso primeiro passar para coordenadas retangulares. Então, eu preciso achar quem é o Rx e o RY. RY, RX. Beleza? Vamos lá? Rx é R cosseno θ. R vale 2. Cosseno de θ, cosseno de 30, ou π sobre 6, vale raiz de 3 sobre 2. Corta raiz de 3 com raiz de 3, isso aqui. Corta 2 com 2, a raiz de 3 fica. Olha, eu nem prestando atenção no que eu estou falando. Raiz, opa! Ah, hoje vai longe, hein, gente? Raiz de 3 metros. E o RY é igual a R cosseno θ. Eu já fiz cosseno, cosseno duas vezes não rola, né? R seno. Por que R seno? Porque aqui o Y está sem o ângulo. Então seria R seno θ. O R vale 2, que é o módulo do vetor R. E o seno de 30 vale meio. 2 vezes meio, 1. Então, o nosso vetor R pode assim ser escrito. Raiz de 3 e chapéu mais 1 J chapéu, isso tudo em metros. Aqui aparece uma coisa, né? Eu colocava o metros aqui e depois o versor. Tanto faz. Eu posso colocar o versor e colocar o metros no final. Tanto faz, dá a mesma coisa. Tranquilo? Beleza, fechamos o nosso exercício. Legal, pessoal? Muito bem. Vamos então agora falar de representação de vetores em 3 dimensões. Beleza? Vamos escolher sistema de coordenadas de 3 dimensões. Eu vou falar disso por quê? Porque logo na sequência eu vou falar de produtos com vetores e eu vou representar nesse sistema de coordenadas de 3 dimensões. Então, bora lá, sistema de coordenadas em 3 dimensões. Sistemas de coordenadas em 3 dimensões. Vou citar aqui 3 sistemas de coordenadas bastante utilizados em 3 dimensões. As retangulares, as cilíndricas e as esféricas. As esféricas, também chamadas de polares esféricas, são bem parecidas com as polares que a gente trabalhou em 2 dimensões. Né? As polares tinham módulo e aí tinha um ângulo aqui, né, que não deixava de girar. Em 3 dimensões, eu tenho mais um ângulo que abre aqui, beleza? Mas eu não vou falar de esféricas não, nem de cilíndricas. Eu vou focar agora nas retangulares, ok? As retangulares são as que a gente já estávamos acostumados a utilizar em 2 dimensões, com x e y, só que agora tem uma terceira coordenada. Para ficar mais fácil da gente visualizar, eu vou apresentar para vocês o antecessor do pau de selfie, o bastão de coordenadas retangulares. Legal? Muito bem. Esse é um sisteminha que eu fiz aqui só para ajudar a gente a visualizar, né? Ó, eixo X, eixo Y e eixo Z. O eixo Z é saindo para fora da lousa. É comum aparecer esse tipo de representação quando a gente está em 2 dimensões, tá? Num plano, tipo no caderno, né, na lousa,
Quando a gente vai representar um vetor saindo, a gente faz uma bolinha com um pontinho no meio. E quando a gente vai fazer um vetor entrando, a gente faz uma bolinha com um xizinho. Quando eu aprendi, o professor falava que era uma flecha, que aqui a gente enxerga só a pontinha da flecha e que aqui a gente enxerga o xizinho da flecha. Bom, isso deve ter sido criado numa época em que a flecha era muito comum, né? Ainda bem que foi criado na época da flecha, que senão o que a gente ia ter hoje seria o desenho de uma bala, já pensou? Então, melhor assim, né? Beleza? Muito bem, então vamos lá. A gente vai continuar utilizando a mesma representação que a gente usava, ó. X ou Y, também representado pelo versor I chapéu, Y, representado pelo vetor J chapéu, e essa nova componente Z, né? Agora o bom desse sisteminha que eu posso virar para te mostrar, a componente Z está aqui, ó, né? Componente Z eu vou chamar também de K chapéu. Legal? Muito bem. E se eu tiver então um vetor que não está neste plano, olha só, em 2D assim, né? Tá vendo? Em 2D assim, ele não tem componente nenhum no eixo Z. Beleza? Agora, um vetor que está em 3 dimensões, ele pode estar aqui, ó. Se eu estiver aqui, eu não tenho como representar ele nesse plano. Eu tenho que representar ele no espaço, tá vendo? E aí ele tem uma componente para cá, uma componente para cá e uma componente para cá. Uma na direção X, uma na direção Y e uma na direção Z. Legal? E a gente representa essas 3 componentes igual a gente fazia antes. Aqui tinha AX, AY, agora tem o AZ. Quando a gente vai fazer esse desenho, a gente costuma fazer o Z aqui, né? Querendo dizer que ele está saindo. Às vezes também aparecem outras configurações, tá? Existe mais de uma configuração que eu posso usar. Não são todas, tá? Mas aí eu vou falar de sistema destrógeno depois lá em produto vetorial, e aí a gente vai ver quais os sistemas que a gente pode montar. Esse eu garanto que pode. X aqui, Y aqui e Z saindo da lousa. Bacana, pessoal? Muito bem. A representação, AX, AY mais AZ, ou eu posso colocar na forma versorial, módulo mais sentido, módulo mais sentido, módulo mais sentido, sendo que o módulo é a raiz quadrada, como era no caso de 2 dimensões, só que agora a raiz quadrada da soma dos 3 quadrados, ou seja, do quadrado de cada uma das 3 componentes. Quadro elas, somo e tiro a raiz. É o módulo do meu vetor A, que eu nem desenhei aqui, mas eu poderia representá-lo. Tá? Eu não gosto muito de fazer essa representação, porque eu acho que a gente sempre se perde, né? É difícil até. Bom, mas está aqui, ó. Esse seria o meu vetor A. Beleza? Mas imagina, no nosso sistema 3D aqui, né? É um vetor assim, em qualquer posição aqui. Beleza, pessoal? Muito bem. Pessoal, não vou ficar fazendo muitos detalhes aqui, não. Mas era só para a gente entender um pouquinho sistemas de coordenadas em 3D, né? Falar um pouquinho das retangulares. Acho que muitos de vocês já viram esse sisteminha. Eu vou entrar logo aqui em produto vetorial, produto escalar, porque nos produtos a gente vai utilizar essa notação, por isso que eu apresentei ela antes, beleza? Vamos produtos! Pessoal, eu tinha dito que ia falar de produto escalar, mas vou falar rapidinho antes de produto por escalar, porque é bem rapidinho, como a gente já viu, só para a gente entender como é que ele funciona em coordenadas, tá? Em componentes x, y e z. Legal? Então vamos lá. Dá no vetor A, AX e chapéu, mas aqui está errado, hein, gente? Deixa eu arrumar aqui rapidinho, ó. Mais AY, J chapéu, mais AZ, K chapéu e alfa, um escalar. Beleza? Vamos lá. B igual a alfa A é alfa AX e chapéu, mais alfa AY, J chapéu, mais alfa AZ, K chapéu. Ou seja, tudo que eu faço é a distributiva, né? Ó, eu pego o alfa, multiplico por esse, alfa, multiplico por esse, alfa, multiplico por esse, e todo o vetor fica multiplicado por esse escalar alfa. Se alfa for maior que 1, o vetor estica. Se alfa for menor que 1 e positivo, o vetor encolhe. Se alfa for negativo, o vetor muda de sentido. Beleza? Continua valendo tudo aquilo que a gente já viu antes.
Pessoal, o resultado do produto por escalar é um vetor. Quando eu falei de produto por escalar, talvez eu não tenha chamado essa atenção, né? Eu falei, ele estica o vetor, ele encolhe o vetor, mas é importante notar que este resultado de produto por escalar, quando eu multiplico um escalar por um vetor, o resultado é um vetor. Legal? Guarda isso aí. Exemplo, se eu tiver o vetor 2, 3, 5, então a alfa igual a 3, alfa vezes esse vetor será 3 vezes 2, 6, mais 3 vezes 3, 9, mais 3 vezes 5, 15. Tranquilo? Isso não me parece ser difícil, né? Acredito que não. Se for, comenta aí, entre em contato que a gente explica melhor e tal, mas eu acho que aqui não é onde mora o problema, não. Beleza, pessoal? Vamos então agora sim para produto escalar. Produto interno ou produto escalar. É exatamente a mesma coisa, são sinônimos. Legal? Então vamos lá. Se eu tiver dois vetores A e B com um ângulo θ entre eles, dois vetores, vetor A e vetor B, com um ângulo θ entre eles. A escalar B, a gente costuma usar esse termo, tá? A escalar B. Ou seja, o produto escalar de A com B é dado por módulo de A vezes módulo de B, só os módulos, tá vendo? Sumiu os vetorzinhos, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Daniel, e o vetor? Sumiu o vetor, vocês lembram? Produto escalar resulta um escalar, resulta um número. O resultado deste produto é um escalar. Então, é escalar vezes escalar, dá um escalar. Não tem vetor aqui no resultado. Então, produto escalar de A com B, A módulo de A vezes módulo de B, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Existe aqui, olha, uma coisinha que a gente pode fazer, que é o seguinte. Qual que é? Eu vou escrever aqui, vou botar aqui embaixo para ficar mais fácil. A escalar B. Isso é A vezes B cosseno θ. E este B cosseno θ eu vou chamar de BA. Ou seja, projeção de B sobre A. O que é a projeção de B sobre A? É isso aqui, não é? Olha. É essa quantidade aqui, olha. Este número. Lembra que a gente já fez isso? Projeção de B sobre A? Ou ainda, eu posso escrever isso aqui como sendo A cosseno θ vezes B. Vou tirar o pontinho para não confundir com produto escalar. São três números, né? A, B e cosseno θ são três números, então eu posso trocar a ordem. A ordem dos fatores não altera o produto em números reais. Muito bem. E quem é esse aqui? Esse aqui é o AB, ou seja, a projeção de A sobre B. Qual é a projeção de A sobre B? Pego aqui ortogonal a B. Pessoal, essa projeção também costuma ganhar o nome de projeção ortogonal. E por que o nome projeção ortogonal? Porque ela é feita ortogonalmente aqui, Então, esse aqui é a projeção de A sobre B. Ou seja, a componente de A na direção de B. Que pode ser um vetor, mas aqui a gente está tomando só o módulo. Bacana? Muito bem. Então, a gente pode finalizar dizendo que A escalar B é A vezes B A, ou seja, A vezes a projeção de B sobre A, que também é igual a projeção de A sobre B vezes B. Eu não estou pondo pontinho para evitar a confusão com o pontinho do produto escalar. Então, eu vou tirar esse pontinho também, porque por convenção da matemática, duas letras grudadas sem nenhum símbolo entre elas
estão sendo multiplicadas. Bacana? É isso aí, pessoal. Essa é a definição de produto interno. Bacana? Muito bem. Dúvidas vão aparecer quando a gente for fazer exercício realmente de produto interno. Mas a teoria é bem simplesinha. É só isso aqui. Legal? Vou deixar um exercício então. Bora lá para o exercício? Vou deixar aqui um exercício para você fazer. E no comecinho da próxima aula a gente faz ele junto. Tenta fazer em casa sozinho primeiro. Encontre o produto interno entre os versores I chapéu e J chapéu. E para encerrar a aula de hoje, eu vou chamar um estudante do curso para dar a opinião dele sobre o que ele aprendeu com vetor, né? Vetor, essa entidade que já é quase um amigo nosso, já é quase um ser humano o vetor, né? A gente já começa a conversar com ele como se ele fosse um parceiro de luta da gente. Então eu vou chamar o Danielzinho aqui para dar a opinião dele. Daniel, todo seu. Bem, na minha opinião, o vetor é mau e é mau caráter, porque a ideia de roubar a lua não era dele, é sim do Gru, como todos nós sabemos, né? Bom, por hoje é isto. Se inscreve no curso, ativa o sininho, curte a aula e compartilha. Um abraço e fiquem com Deus!